Bom dia, quinto ano tudo bom? Um abraço bem forte para todos, tá certo? Então, hoje, vamos começar a nossa semana estudando língua portuguesa, certo? Então, bom dia a todos e todos sejam bem-vindos a mais uma semana de aula. Então, hoje, nós vamos estudar um pouco sobre mitos, né? O que é mito? Então, nós vamos entender que um mito é uma história ou uma narrativa que tem por objetivo explicar como algo foi criado por intermédio, né? Intermédio de quem? De Deus ou dos deuses, não é isso? É uma narrativa que normalmente tem como personagens ou seres que incorporam as forças da natureza, né? Que nós temos aí como exemplo, vou mostrar umas fotos a vocês, tá certo? Olha só. Umas fotos de alguns deuses, né, da mitologia grega. Eu vou dizer nome de dois para que vocês relembrem um pouco. Eu acho que até que vocês já ouviram falar, né? Nós temos aí um dos deuses, né, que é Poseidon, né, da mitologia grega, que ele é o quê? O rei dos mares, né? Ele é o filho de Cronos, o deus do tempo, não é isso? E nós temos também aí Zeus, né, conhecido como o deus dos deuses. De acordo com a crença dos gregos antigos, Zeus ficava no Monte Olimpo, né, governando tudo o que acontecia na Terra. Então, aí nós temos dois exemplos, né, de deuses, de mitos, né, que é Poseidon e Zeus, tá certo? Então, aqui nós temos nossa atividade de hoje. Olha aí. Nós temos a Escola Municipal Antônio Piancó Sobrinho, do quinto ano, né, de todas as professoras dos quintos. E nós temos aí língua portuguesa. Aí tem mitos da criação do mundo. Os mitos se referem ao mistério, às coisas que não encontram palavras para serem ditas. Por isso, são histórias simbólicas que procuram explicar realidades que vão além dos fatos racionais. Essas histórias narram o que aconteceu antes do surgimento do ser humano, como surgiu o mundo e etc. O mito se utiliza de uma linguagem simbólica que permite diferentes interpretações. O mito se expressa na forma poética, pois pretende se comunicar diretamente com os sentimentos humanos. A linguagem mítica está também presente nos textos sagrados de muitas tradições religiosas, tanto nos textos orais como nos escritos, entre diversos povos, como os indígenas, africanos e na antiga Grécia, né, como Tia falou, o exemplo, né, que Tia deu dos dois deuses, que era da antiga Grécia. Encontramos histórias míticas para explicar diferentes aspectos da vida. Índios de Saná, Amazônia. No princípio, o mundo não existia. As trevas cobriam tudo, enquanto não havia nada. Apareceu a mulher por si mesma. Isso aconteceu no meio das trevas. Ela apareceu sustentando-se sobre o seu banco de quartzo branco, né? Quartzo é uma pedra, né? Um tipo de pedra. Enquanto aparecia, ela o cobriu com enfeites e o fez como um quarto. Ela se chamava Iebá Burô, a avó do mundo ou a avó da terra. Havia coisas misteriosas para ela criar por si mesma. Foi ela que pensou o futuro do mundo, sobre os futuros seres. Depois de ter aparecido, ela começou a pensar sobre como deveria ser o mundo. Então, olha aí, mais um mito, né, que a gente viu. Tem a fonte do mito e tem a nossa atividade. Então, nossa atividade diz o seguinte: primeiro, leia o texto Mitos da Criação do Mundo e responda no caderno. Então, você vai escrever essa perguntinha aí com a letra A, B e C no caderno, certo? Aí na letra A diz assim: escreva o que você entendeu sobre mitos. O que você entendeu sobre mitos, né? Sobre o que Tia falou, sobre o que diz o textinho, tá certo? Letra B.
O mito utiliza que tipo de linguagem? E por quê? Qual tipo de linguagem usada? Letra C. Relate com suas palavras o mito da criação do mundo, conforme o pensamento dos índios de Saná da Amazônia. Certo? Então, você vai relatar com suas palavras o pensamento dos índios, né? Sobre a criação do mundo. Certo? Na próxima atividade, nós temos a atividade, o mito da criação da noite. Antigamente, não havia noite, era sempre dia. O sol brilhava, esquentando a terra. A lua e as estrelas eram como o sol. Tudo era luz e claridade, na aldeia e na floresta. Os homens caçavam sem cessar e as mulheres trabalhavam sem descanso, pois era sempre dia, noite não havia. O sol fazia seu percurso até o poente, para então retornar pelo caminho inverso, de volta ao nascente. Mauá controlava o sol, a lua e as estrelas, não permitindo que ninguém deles se aproximasse. Certa vez, um homem quis saber como o sol funcionava. Esperou que Mauá saísse para caçar e aproximou-se do sol. Ao tocá-lo, o sol quebrou. O mesmo acontecendo com a lua e as estrelas. E a noite surgiu na imensidão do escuro. As mulheres mal conseguiam encontrar suas redes dentro da maloca. Crianças e idosos levantavam-se do fundo da noite sem luz. Mauá voltou para consertar o sol. Ao ver o homem que havia quebrado, Mauá lançou-se sobre ele e o atirou longe. Quando caiu, o homem transformou-se num macaquinho mão de ouro, escuro como a noite e com as mãos douradas como o sol que havia tocado. Não foi possível consertar o sol para que funcionasse como antes. O sol caminhava para o poente, mas não conseguia retornar, sumindo no horizonte e deixando a terra na escuridão. Mauá, então, fez como que a lua e as estrelas surgissem na ausência do sol, para iluminar um pouco a noite. E é assim até hoje. Isso aí, ó, é de ciências, hoje, das crianças, né? Que foi tirado do Rio de Janeiro e tem todas as informações de onde foi tirado. Então, a nossa próxima atividade é escrever no caderno as questões e as respostas, né? Os 2 textinhos não precisa, tá certo? Então, a primeira pergunta é: qual é o título do texto? Vocês vão olhar qual é o título do texto e responder. A 2, de acordo com o texto, como era antigamente? Então, vamos ler o textinho, reler ou reler a leitura de tia e ver como era antigamente e responder. Não é isso? 3. O que os homens e as mulheres faziam quando era sempre dia? No textinho diz bem explicadinho. 4. Quem controlava o sol, a lua e as estrelas, não permitindo que se aproximassem? Tá facinho, não tá? Então capricha na atividade. 5. Certa vez, quando o homem quis saber como o sol funcionava, o que aconteceu? 6. Quando Mauá lançou-se sobre o homem e o atirou longe, o que houve em seguida? O que aconteceu depois que Mauá fez isso? 7. Mauá conseguiu consertar o sol? Vocês vão dizer se sim ou que não e dizer por quê, certo? 8. Como o sol não conseguia retornar, o que Mauá fez? Então, essa é a atividade de hoje. E caprichem, certo? Caprichem, mande foto para a tia. E qualquer dúvida, desde já, pode mandar mensagem que a tia responde. Então, bons trabalhos para todos, certo? Um abraço bem forte. Beijos.